Olá! Hoje vou estar falando para vocês sobre o livro do Gênesis, capítulo 15, versículo de 5 a 12 e 17 a 18. Fala sobre Abrão. Eu não vou fazer leitura, vou resumi-la aqui. Fala sobre que Abraão estava dentro de sua tenda, angustiado, e em visão, Deus o chama para fora da tenda. Quando chega fora da tenda, Abraão fala da sua angústia, né? Porque ele havia saído da terra de Ur dos Caldeus com 75 anos, que ele sai de Ur dos Caldeus, e pelo um chamado de Deus, e de repente ele já estava com quase 100 anos, né, mais para lá do que para cá, e não tinha um filho, não tinha nada, então ele estava muito angustiado. E aí Deus fala para ele, tudo isso em visão, fala com ele que ele olhasse para o céu e contasse as estrelas do céu, se ele fosse capaz. E ele nisso, né, fala que é impossível. E aí Deus fala com ele que assim seria a descendência dele. E Deus pede a ele, para firmar aliança com ele, pede a ele que ele providenciasse um cordeiro, uma cabra, uma novilha, todos com 3 anos de idade, uma rolinha e uma pomba. E que ele a partisse ao meio, né, e colocasse um de frente à outra, com exceção da pomba e da rola. Então, era normal para eles naquela época fazer isso, como aliança. Então, Abraão mata os três e coloca um de frente para o outro, mata a rola e a pomba, porém não as parte ao meio. E de repente, Abraão o sol se pôs, né? E ele foi, as aves de rapina estavam tentando comer esses animais mortos, ele espantava os animais, e aquilo foi tomando ele de medo. E aí, de repente, escurece, e, e em visão também, Deus fala, né, de toda a trajetória, do que aconteceria, inclusive com seus descendentes, e fala que ele teria inclusive um filho das suas estranhas, né? Porque como ele já estava com quase 100 anos, ele fala com Deus, né? Que do jeito que já com aquela idade, quem seria o herdeiro dele seria o servo Eliezer de Damasco, que quando não tinha o filho, ficava para um servo mais próximo da família. E aí Deus, além disso tudo, fala em visão para ele todo o futuro das gerações que viriam da descendência dele, e fala também para ele como seria o fim dele, né? Que ele teria uma velhice feliz e seria enterrado ao lado dos pais, e o que ficaria para a descendência dele, que seria ali do Egito até o rio Nilo, até lá o rio Eufrates. Abraão já tinha saído de Ur dos Caldeus com 75 anos e já estava beirando 100 anos, aguardando essa promessa de Deus. Sarai também já estava, né, mais velha, já não tinha mais fertilidade para ter um filho, mas olhando pela lógica humana era impossível. E Abraão, com aquela angústia dentro da tenda dele, angustiado, muito triste, Deus o chama em visão e fala com ele, né? Que para esperar, que no tempo de Deus ele teria um filho, como teve. Então nos mostra o que essa leitura? Que Abraão, mais uma vez, ele confiou na promessa de Deus. Abraão era um crã, ele era nômade, né? Vivia de lugar em lugar, procurando pastagens para os seus rebanhos, também uma terra fértil, um lugar que sempre eles procuravam que tivesse água ali. E essa vida nômade era muito difícil, porque você era uma vida incerta, né? Lugares incertos, você também corria risco com assaltos. Então, porque eles também sempre, esses clãs, essas tribos, eles queriam ter uma família grande, porque a família grande também impunham
aos inimigos, né? E também você teria uma pessoa que, para te dar continuidade à sua descendência, à memória daquela tribo. Então era muito importante a família grande naquela época. E Abraão, quando Deus fala isso com ele, né, que assim seria a descendência, mesmo olhando pela lógica humana, porque ele já tinha quase 100 anos, ele mais uma vez acredita em Deus. Então, por isso que Deus o honra, né? Por quê? Porque mesmo em visão ele acredita. E quando Deus pede que ele arrumasse esses animais, partisse ao meio, é porque naquela época era muito comum as pessoas, os povos, né, eles fazerem, quando faziam uma aliança com alguém, né, para firmar aquela aliança com a sua palavra, que era irrevogável, aquela minha promessa para você, as alianças eram feitas dessa forma. Você cortava os animais ao meio, matava, cortava eles ao meio, e a pessoa que fez essa promessa, né, que para manter a palavra dela, ela passava no meio desses animais para firmar a aliança, falando, olha, é irrevogável essa aliança. Quer dizer, se eu não cumprir, pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com esses animais comigo. E interessante aí que aí quando anoitece, a gente vê ali na leitura, né, Abraão já estava até com um certo medo, de repente vem uma tocha de fogo e uma fogueira e passa no meio daqueles animais. Então é Deus fazendo aliança mais uma vez com Abraão e firmando a sua promessa. E ali Deus faz de forma gratuita essa aliança com Abraão. Ele não pede a Abraão que passasse também, né, no meio dos animais. Abraão também acreditou, né? Ele tinha fé em Deus, apesar de olhar, se for olhar cronologicamente, se for olhar a nível de tempo, ele entendeu que ele deveria esperar no tempo de Deus. E Deus não o decepcionou, apesar dele ter esperado muito tempo. Mas Abraão, o que nos ensina essa passagem? Que Abraão era aquele homem, né, que ele partilhava tudo com Deus. Vocês veem aí que nessa passagem de hoje, Abraão estava dentro da sua tenda, estava angustiado, estava triste, né? Até agora nada, já tem 25 anos que eu estou rodando e a minha descendência, eu já estou com 100 anos, mas ele partilhava as suas angústias, os seus sonhos, as suas tristezas, as suas lutas diárias. Ele contava tudo para Deus, ele colocava tudo na mão de Deus. E também ele se abria para ouvir Deus. Então é isso que a leitura quer passar para nós, que nós também, né, aquilo que a gente às vezes pede para Deus não vai vir no nosso tempo. Às vezes tem que esperar muito tempo, porque a gente espera o tempo do Senhor. Seja feita a tua vontade, né? Não a minha, no seu tempo. E às vezes é difícil, nos causa angústia essa espera também. Ainda mais nesse mundo que tudo tem que ser para ontem, né? Então, é isso que está nos ensinando essa leitura, que quando a gente também está angustiada, às vezes tristes, às vezes com aquela dor no peito, que é o Senhor nos chama também, sai da sua tenda, sai dessa angústia, eu estou aqui com você. É isso que está falando essa leitura. Então, que nessa época de que a gente está vivendo, da quaresma, que a gente aprenda a ouvir o que Deus quer falar conosco. Porque também que nos coloquemos mais na presença do Senhor através da oração, como Abraão fez. Partilhar com Deus, partilhar com o Senhor tudo aquilo que a gente queira partilhar e ouvir o que Ele quer nos falar. Através de uma homilia que eu ouço lá na Santa Missa, às vezes Ele me fala através de algum anjo, né? Pode ser terreno também, que chega perto da gente falando alguma coisa, através de uma música, ou até através daquilo que eu vou conversando com Ele e vai com o tempo, né? No meu silêncio eu vou observando o que Ele quer me falar. Como Maria, né? Ela guardava tudo em seu coração e depois ela refletia e começava a ver as respostas de Deus.
Então é isso que está nos ensinando essa leitura de hoje. Que a gente tenha fé em Deus, né? Que a gente se coloque mais na presença dEle, que a gente partilhe tudo aquilo que a gente está sentindo aqui dentro, né? Está sentindo para Ele e espere a resposta dEle, sim. Observa o que Ele quer falar para nós. Fica aí essa mensagem, né, de Abrão, que no momento ainda era Abraão, não tinha sido mudado o seu nome, essa confiança dele em Deus e por isso que ele foi tão abençoado até o final da sua vida, né? Teve uma morte feliz, foi enterrado ao lado dos seus pais, conforme está nessa leitura aqui.